comportamento antissocial e a inclusão educacional. Sobre o comportamento e a educação inclusiva. Quando pensamos sobre esse conceito, é importante definirmos, as definições de comportamento. E aqui nós vamos definir o comportamento sobre duas óticas, o comportamento consciente e o comportamento inconsciente. Nessas definições de comportamento, vale lembrar do que trata o comportamento, o que é o comportamento. Uma manifestação do organismo, uma manifestação do indivíduo, frente a um estímulo. Então é uma ação, uma resposta, uma reação, tá? Que pode ser uma reação interna e uma reação externa. Então, tanto um comportamento que é dirigido a si próprio, quanto um comportamento que é dirigido ao outro. O comportamento, ele deve estar associado a uma organização social, tá? A um ajustamento, a uma adaptação social, portanto, ele deve estar articulado a uma ordem da lei. Ele tem que estar adequado às normas, aos regimentos, aos regulamentos, às leis vigentes nos ambientes, na família, na escola, no trabalho, em todos os ambientes por onde nós circulamos. Ainda, esse comportamento e um comportamento humano, ele está associado a uma carga afetiva, ele tem um valor afetivo, ele tem um valor emocional quando manifestamos um comportamento. Tá? Então, tomar esses elementos é importante nessa definição do comportamento. Quando falamos de um comportamento de uma ordem consciente, é esse comportamento voluntário, esse comportamento intencional, que nós aprendemos ao longo do desenvolvimento. As crianças aprendem a manifestar atitudes, ações conscientes, intencionais, dirigidas a si mesmas e ao outro. E que esses comportamentos conscientes nós vamos aprendendo e atualizando, ajustando esses comportamentos de acordo aos ambientes por onde circulamos e de acordo à idade. Existem comportamentos que são bem aceitos se essa criança ela é pequena, mas que esse mesmo comportamento não vai ser bem aceito se já for um adolescente. Por exemplo, a criança que usa de um vocabulário inadequado, palavras de baixo calão. Quando é criança isso é lindo, na adolescência não é tão bonito assim. Quando falamos de um comportamento inconsciente, ele está remetido à questão da personalidade, da identidade da pessoa, e vai ter efeitos ao modo dela ver o mundo, de se posicionar no mundo, a sua opinião sobre o mundo ao seu redor. Então esses efeitos são mais subjetivos, são mais internos num comportamento que nós identificamos como uma identidade, como uma personalidade, e que não aparece a personalidade, a identidade, mas sim a sua manifestação, que é o comportamento. Um outro aspecto para pensarmos é articular o comportamento à acessibilidade atitudinal. Quando falamos da inclusão, então, aonde nós podemos relacionar a inclusão ao comportamento? Na dimensão da acessibilidade atitudinal. Isso remete a uma atitude, a uma resposta, a uma reação. Então, esse comportamento, que é um comportamento que atende às prerrogativas da inclusão, é a acessibilidade atitudinal. E aqui, então, alguns aspectos que são importantes destacarmos nessa interface acessibilidade atitudinal e o comportamento. Entendendo que nessa articulação há uma ética, a ética da diversidade, da não discriminação, entendendo que há um acolhimento ao outro, então
uma forma de receber, de se relacionar com as pessoas de acordo às suas diferenças, né? Onde as diferenças individuais são acolhidas, né? Então, uma ética na diversidade, um acolhimento ao outro, né? E um outro aspecto importante é a experiência da humanização. Entender, então, que são relações essencialmente humanas e que essas relações humanas, que esses comportamentos humanos, eles se atualizam na relação do humano com o humano, né? Não há como atualizar um comportamento humano que não seja, né, na relação com os seus pares, tá? Então, essa articulação, acessibilidade atitudinal e comportamento integram esses aspectos que são importantes numa prática, né? Numa prática inclusiva. Um outro aspecto é pensar o comportamento e a educação inclusiva, né? De que forma atrelar, né, esse comportamento à educação inclusiva. Aqui, então, poderíamos destacar os elementos da inclusão, né? Que conceitos são importantes que a inclusão nos traz, né? A autonomia, a independência, né? O empoderamento, de que forma nós vamos conciliar essas prerrogativas da inclusão nas ações, nas atitudes, no comportamento, né, das crianças, dos jovens, né, e que possam aparecer, né, na escola inclusiva, na sociedade inclusiva, né? Então, entender que a manifestação das premissas da inclusão, né, ela vai se fazer, né, no comportamento, nas atitudes, e que elas devem ser, né, atitudes que levem, né, a uma autonomia, que levem a uma independência, né, que levem a um empoderamento, né? E aqui vale destacar, quando a gente fala do empoderamento, essa responsividade, né, que é a pessoa tomar para si, né, as questões, as causas dos outros, né? Então, é um comportamento que você responde, mas que ele tem efeitos na coletividade, né? É um comportamento que está voltado a uma prática cidadã, a um exercício de cidadania, né? É um comportamento que se relaciona à coletividade, né? Então, aquilo que eu faço, né, ele reflete na coletividade. Quando pensamos, então, essa articulação, comportamento e educação inclusiva, a partir dessas prerrogativas, vamos falar de um comportamento que é um comportamento cidadão, né? Voltado à coletividade, voltado à sociedade, né? E desta forma, a escola, né, e os programas educativos vão fortalecer essa ação na coletividade, para a coletividade, né? E entendemos que com ações desta natureza nós estamos desenvolvendo, né, a atitude, né, essa atitude inclusiva, né? Essa atitude inclusiva, seja consciente, seja inconsciente, né? Então nós estamos fortalecendo, né, a mudança de um paradigma cultural, de um modo de relacionamento cultural dentro de algum tempo, né? O que isso quer dizer, né, é que dentro de algum tempo, né, esperamos que as diferenças individuais, né, a diversidade cultural, né, a acessibilidade seja algo comum, seja algo ao qual nós não tenhamos que ter programas, né, voltados ao desenvolvimento desses comportamentos e dessas atitudes, porque ela vai estar internalizada, né, nas ações, nas reações, né, nos pensamentos das pessoas, né? Então nós não vamos mais falar de inclusão, mas vamos estar falando essencialmente da acessibilidade, né, nas suas mais variáveis dimensões.